Uma das coisas que jamais faltarão em Star Wars são perguntas não respondidas. Fatos curiosos com explicações mais curiosas ainda e bastante fantásticas. Muitas das vezes, nem sempre a resposta está contida em algum momento da história ou em bancos de dados, mas externamente, na própria ciência, que também é algo extraordinário e enriquece esse universo. Hoje, vamos lhes contar mais 5 fatos aleatórios sobre Star Wars. O hiperespaço é uma dimensão alternativa do espaço temporal ao espaço real e pode ser acessado através do deslocamento molecular, o que foi conseguido após a quebra da velocidade da luz. O hiperespaço coexiste com o espaço real, o que significa que cada objeto no espaço real possui uma sombra no hiperespaço. Por isso, as naves não atravessam anéis planetários, cinturões de asteroides ou nebulosas. O hiperdrive, que é o objeto capaz de fazer as naves realizarem essas viagens, calcula uma rota segura através de pistas já pré-programadas, podendo desviar ou até interromper o trajeto para impedir uma possível colisão. Um grande cilindro azul, preto e branco, com apenas uma direção, nada mais é que a mistura do tanto de corpos celestes, estrelas, o núcleo galáctico e o próprio espaço vistos a mais de 300 mil km por hora. Dentro do hiperespaço são chamados de sombras de massa. São eles que obrigam o hiperdrive a fazer cálculos mais precisos. Apesar das naves serem as mais comuns, também existem animais capazes de vagar por diversas rotas hiperespaciais, como os Purgils, massivas baleias espaciais que viviam no espaço profundo. Se alimentando de gases, elas eram capazes de acessar o hiperespaço de forma totalmente natural. Em suas viagens ao longo das eras, inúmeros acidentes com esses animais foram registrados. Além de viajar pelas faixas hiperespaciais, eles também eram capazes de criar suas próprias, dessa forma cruzando com várias delas e colidindo com naves. Parsecs, uma unidade de distância astronômica, onde um parsec é o equivalente a 3 anos-luz. Eles são utilizados para registrar a localização de sistemas estelares em toda a galáxia pelos navegadores das naves. A velocidade da luz é equivalente a 299.792.458 metros por segundo no vácuo do espaço, aproximadamente 300 mil km por hora. Uma nave equipada com propulsor é capaz de atingir essa velocidade e muito além. A estimativa é que a galáxia possua 30 mil parsecs de diâmetro, ou seja, através da velocidade da luz, uma nave é capaz de viajar por toda ela em poucas semanas, atingindo 1 parsec por minuto. Uma das rotas hiperespaciais mais conhecidas na galáxia é o percurso de Kessel, que contava com 20 parsecs de distância, o equivalente a 60 anos-luz. Até a Era Imperial não havia registros a respeito de uma corrida nessa rota que tenha durado menos que o tempo padrão, mas a Millennium Falcon sim. Os dados do processador interno da Droid L3, uma injeção de coaxium no reator de fusão e a velocidade natural da nave, a Millennium Falcon foi capaz de corrigir a rota e cortar caminho, concluindo o percurso em menos de 12 parsecs, aproximadamente 36 anos-luz. Isso fez com que a nave estabelecesse um recorde de longa data, abrindo novas possibilidades para mais rotas e navegadores mais atualizados. Rotas hiperespaciais, também conhecidas como pistas do hiperespaço. Caminhos estabelecidos através do hiperespaço para ligar planetas e sistemas estelares da forma mais eficiente possível. Além da eficiência, também tinha a segurança, já que essas rotas permitiam viagens onde era possível evitar e contornar corpos celestes no espaço, uma vez que o hiperespaço seja considerado outra dimensão. Diversos sistemas estelares em cadeia formavam essas pistas vitais para o comércio e trânsito. Em cada sistema estelar, podia conter apenas um ou mais pontos de entrada e saída, o que significa que podem ser bloqueados, vigiados ou fortificados. É por esse motivo que em várias milhas é necessário haver uma batalha espacial para furar o bloqueio ou saltar para o hiperespaço.
ao invés de tentar fugir pelo outro lado do planeta. Seria necessário que os navegadores das naves em questão calculassem novos saltos e, de certa forma, criassem novas rotas hiperespaciais, mas isso levaria muito tempo. Além do mais, saltar para o hiperespaço não pode ser feito de qualquer forma. Quando ativado, o hiperdrive dispõe as coordenadas de salto, e para realizá-lo era necessário que a nave estivesse alinhada e caminho livre, ou seja, nada que a atrapalhasse. Para se ir de um lugar a outro da galáxia através dessas faixas, era muitas vezes necessário mais de um salto. Às vezes, uma rota hiperespacial que começa em um ponto e termina em outro, nem sempre é uma linha reta. Muitas vezes é necessário fazer uma saída em um ponto e logo após saltar novamente. Durante a Era Imperial, isso resultou em vários pontos de pedágio. Por fim, uma curiosidade. Geralmente, as naves estão de cabeça para cima em relação às outras quando saem do hiperespaço. É mais do que claro que é uma questão de logística das mídias para facilitar o enredo. Mas dentro da história, a explicação é mais do que simples. Quando acionado, o hiperdrive faz todos os cálculos necessários para uma nave, incluindo a posição em relação à saída do hiperespaço. No espaço não há gravidade, portanto, não existe uma posição correta para se ficar. De cabeça para cima ou de cabeça para baixo não faz a menor diferença. Quando acionado, o hiperdrive tende a assumir o controle da nave alinhando corretamente a uma faixa hiperespacial. No entanto, é possível também fazer isso de forma manual, devido a diversas circunstâncias. Mas o salto geralmente é realizado pelo piloto, enquanto a saída é estritamente recomendado que seja feita de forma automática, para evitar qualquer erro. Em um dos sistemas de segurança contidos em qualquer hiperdrive é a impossibilidade de saltar ou emergir do hiperespaço de dentro da atmosfera de um planeta ou em atracamentos. Mas era totalmente possível desativar esses sistemas e realizar tal feito. Isso deixava a nave vulnerável. Ela podia explodir no processo ou desmontar dentro do hiperespaço. Mas também abre as portas para uma manobra estritamente perigosa chamada saltos múltiplos. Ela consistia em saltos hiperespaciais de forma totalmente manual para fugir rapidamente de inimigos. Isso podia superaquecer o compressor e os motores da nave, cujos resultados são imprevisíveis, bem como se depararem em locais perigosos, possivelmente piores que seus inimigos. Em Star Wars, o que não falta são batalhas espaciais. Muitos falam da questão sonora, uma vez que os sons não se propagam no espaço, portanto, não faz sentido os sons das explosões ou qualquer outro. Nesse caso, a resposta é simples e rápida. Caso queira uma realidade maior, basta assistir às batalhas espaciais no mudo. Ou aceitar que em um universo fictício tudo seja possível. Mas vamos falar de outra questão. Muitos se perguntam a respeito das naves que explodem no espaço, a direção na qual seguem após serem destruídas e creem que cair seja incorreto, já que não há gravidade. Como no espaço não existe gravidade, o que impera é a lei da inércia. Ela diz que um objeto em repouso deve permanecer em repouso até que uma força o movimente, e um objeto em movimento deva permanecer em movimento até que algo oposto o pare. Ou seja, uma nave parada à deriva no espaço vai ficar parada. Se essa nave estiver em movimento, vai continuar, até que algo, obviamente um campo gravitacional, a puxe. É aí que entram as batalhas espaciais. Naves em plena operação contam com estabilizadores. São eles que as mantêm totalmente paradas no espaço, sem serem pegas por nenhuma gravidade, assim como na atmosfera também. Quando ocorre um furo a bloqueio, por exemplo, uma nave capital destruída tende a cair pelo fato de a perda dos estabilizadores e o campo gravitacional do planeta. Ao contrário do que se pensa, esses campos não são curtos, e quanto maior o corpo celeste, maior e mais forte o campo gravitacional. Resultado: mesmo estando na órbita de um planeta, um objeto pode ser puxado pelo campo gravitacional de outro. Um exemplo foi a segunda Estrela da Morte, construída e destruída na órbita da Lua Florestal de Endor.
muitos de seus destroços foram puxados para a lua de Kef-Bir. O mesmo ocorre no espaço profundo. Em muitas batalhas espaciais onde não se vêem corpos celestes ao redor, peças e detritos das naves destruídas seguem a inércia por causa da explosão, e em um momento sendo pego por algum campo gravitacional, possivelmente de uma estrela ou buraco negro, que geralmente são os maiores. E aí, sabiam sobre essas curiosidades do espaço e das naves? Deixe um comentário aí pra gente e comenta também se ainda ficou alguma dúvida, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.